Bom dia, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, campainha do colégio tocou. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o absolutismo na França, página 292, tá? Absolutismo na França. O que acontece? Nós estamos vendo como o absolutismo, que é uma forma de governo que o rei manda em tudo, surgiu na Europa. E o primeiro exemplo para a gente aprender é a França. Por quê? Porque a monarquia francesa, ela foi considerada uma das maiores monarquias absolutistas da Europa, tá? Com um rei muito poderoso, muito forte. O rei francês, ele chegou até a ser chamado de Rei Sol. Imagine, Rei Sol, o Sol que é aquele astro que tudo circula em torno dele. Então, é de fato um rei muito poderoso, tá? Tá até aqui, ó, no livro de vocês tem uma foto dele. Os meninos acham engraçado porque ele tá vestindo um sapatinho com um salto, né? Mas era a moda na época, né? Cada época tem a sua moda, tem seus jeitos de se vestir diferentes. Ele tem até peruca e tudo mais, tá? Era como se vestiam os reis da época. Como é que começa o absolutismo na França? Bom, vocês sabem que existem reis desde a época da Idade Média, né? Existem essa história de reis, de rainha, desde muito tempo atrás, na verdade. Só que no final da Idade Média, a França e a Inglaterra entram numa guerra, a chamada Guerra dos 100 Anos, tá? Aqui no livro de vocês, na 292, fala um pouquinho sobre essa Guerra dos 100 Anos nessa parte de baixo, tá? A Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, lá pelo século XIV e século XV, que foi uma briga por território e tudo mais. Saber detalhes da Guerra dos 100 Anos não nos interessa tanto nesse momento, tá? Mas o que nos interessa que quem saiu vitorioso dessa guerra foram os franceses, tá? Então isso acabou fortalecendo o próprio rei da França lá no século XV, tá? Então a partir desse momento a gente já começa a ver um rei mais fortalecido, porque o absolutismo é isso, é o rei no seu poder máximo, tá? E aí depois da Guerra dos 100 Anos o rei se fortaleceu, passou a cobrar impostos em praticamente toda a França, começou a formar o seu exército, mas ainda assim ele ainda não tinha poderes absolutos, porque tinham nobres no interior da França que mandavam nas regiões. Então esses nobres, eles atrapalhavam o poder absoluto do rei. Esses nobres, eles não trabalhavam para o rei. Até que chegou um cardeal chamado Richelieu, tá? Isso está logo no quarto parágrafo aí, na parte de cima. Esse Richelieu, ele foi o cara para os reis da França, porque é ele que vai promover a centralização do poder do rei. O Richelieu, qual vai ser a principal função dele? Ele vai baixar o poder dos nobres e vai aumentar o poder do rei, tá? Ele vai usar diversas maneiras de fazer isso, mas ele vai conseguir fazer. E aí o Richelieu, ele vai fazer esse trabalho de ficar coordenando, de ficar marcando a presença do rei em toda a França e diminuindo o poder dos nobres. Ele vai enfraquecer todos aqueles nobres que ele via que eram contra o rei. E assim ele vai conseguir, fazendo esse trabalho de formiguinha, fortalecer o poder do rei. O Richelieu, ele viveu nos anos 1600. Que foi exatamente a época desse rei que está retratado na imagem, que é o rei Luís XIV. E aí ele vai consolidar esse rei, ele vai tornar esse rei o Rei Sol, tá? Que vai ser o rei mais poderoso de toda a Europa. Certo isso, pessoal? Então a história do absolutismo na França é isso. Começa com a Guerra dos 100 Anos, mas se fortalece com o cardeal Richelieu, que vai enfraquecer os nobres e vai aumentar o poder do rei. Ok? Além disso, nas outras páginas, vocês caíram aí, é porque a mesa tá bamba. Nas outras páginas, que eu não vou mexer aqui para não mexer a mesa, tá falando sobre a sociedade francesa. A sociedade francesa, ela vai se dividir de uma maneira muito louca para quem é pobre. Por quê? Vocês vão imaginar uma sociedade de 3 camadas. 1, 2, 3. Aqui em cima eu tenho os clérigos, o clero, os padres, os religiosos, tá? Eles estão no topo da sociedade francesa, porque a França é um país católico extremamente, então o clero, ele está em cima, tá? Os padres, os bispos, eles são sagrados. Então, na primeira camada da sociedade.
Na segunda camada da sociedade está a nobreza que também é muito poderosa, que manda em tudo, que vive do dinheiro dos impostos que a terceira camada paga. A terceira camada é a burguesia, que é a classe dos comerciantes, e os camponeses, que é a classe dos camponeses que plantam, que vendem o que plantam, que se alimentam do que plantam. E essa terceira camada, pasmem, essa terceira camada, que é a mais pobre, com exceção dos burgueses, é a única que vai pagar impostos. Nobreza não paga e clero não paga impostos. Aliás, essa terceira camada, que é a camponeses e burgueses, sustenta as outras duas. Sustenta a nobreza e o clero. Então, é uma sociedade muito estranha, a sociedade francesa, né? Ao invés de todo mundo junto pagar imposto e tudo mais, não. Era só os camponeses mais pobres e os burgueses que pagavam impostos. Até por isso, lá no 8º ano, vocês vão estudar uma revolução que vai acontecer na França, que vai tirar o rei do poder. Justamente por causa dessa sociedade francesa que era muito desigual. Essa camada de baixo, que eu expliquei para vocês que é a única que paga impostos, vai se revoltar, é claro, contra as duas camadas de cima. Porque não vai achar justo só eles pagarem impostos para as outras camadas estarem charlando por aí, fazendo festa, vivendo e tudo mais, tá? Então era isso, a sociedade francesa era clero, nobreza e camponeses e burgueses. Não se esqueçam nunca, os burgueses, eles são os comerciantes, tá? E os burgueses, alguns burgueses, não todos, eles tinham o sonho de participar da política, de serem mais influentes, de serem melhor reconhecidos na sociedade. Então, alguns burgueses vão comprar cargos de nobreza, vão comprar para serem duques, vão comprar para serem nobres em geral. Eles vão pagar um valor para o rei para se tornarem nobres, tá? É um tipo de nobreza também que são burgueses que se tornam nobres. No livro de vocês fala sobre isso. A gente chama isso de nobreza togada, que é a nobreza que... Peraí que a mesa vai mexer. Que é a nobreza que compra os seus títulos de nobreza. Isso, é a nobreza togada, exatamente. Nobreza togada e a nobreza cortesã, que são aqueles nobres já nobres mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Sobre a sociedade francesa é isso. Na 295 tem uma página que vocês podem fazer para treinar mesmo o conhecimento de vocês. Nessa página vai fazer perguntas sobre essas camadas da sociedade francesa que eu falei, sobre o Richelieu, que é o cardeal que fortaleceu o absolutismo, sobre a Guerra dos 100 Anos e etc. Tá? Mas essa atividade aqui eu não vou corrigir em videoaula com vocês. Eu vou apenas pedir que vocês façam para treinar. A atividade que eu vou corrigir com vocês em videoaula vai ser só a atividade de revisão geral sobre esses absolutismos.